Apocalipse, capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento,
calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Apocalipse, capítulo 13. Este capítulo apresenta, de uma maneira distinta, o desenvolvimento completo do mal nos instrumentos de Satanás. A 2. A besta que tem 10 chifres e a que tem 2. O dragão que arrastava com a cauda a terça parte das estrelas do céu, Satanás, sob a forma do Império Romano, dá à primeira besta o seu trono e um grande poder. Não devemos, pois, admirar-nos se a besta, no fim, tiver apenas um domínio local, embora originariamente Deus tenha dado às bestas o império universal. Nós sabemos até onde ele se estendeu. A segunda besta não só exerce administrativamente o poder da primeira na sua presença, mas é também um poder ativo do mal para levar os homens a reconhecer em a primeira besta e nela o dragão. A besta é o Império Romano original, mas largamente modificado e sob uma nova forma. Nas suas primeiras formas de governo ou cabeças, ele tem a plenitude perfeita, mas compõe-se de 10 reinos, indicando, sem dúvida, a imperfeição administrativa do seu conjunto. Não tem 12 chifres. É, pois, incompleto. 7 marca uma plenitude de um gênero mais elevado. O cordeiro tem 7 chifres. A mulher tem 12 estrelas sobre a sua cabeça. 7 indica a perfeição em si mesma. 12 é a perfeição administrativa no homem. 7 é um número primo mais elevado dos números dígitos. 12, o mais perfeitamente divisível, composto dos mesmos elementos, mas multiplicados um pelo outro, e não reunidos pela adição. 4 exprime a perfeição numa coisa finita, um quadrado, e ainda mais um cubo. É perfeitamente o mesmo de todas as maneiras, mas tem uma extensão limitada. A besta traz sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. É o inimigo declarado de Cristo e do seu Cristo. É o inimigo declarado de Deus e do seu Cristo. Absorveu os impérios precedentes e representa-os. O dragão, o poder direto de Satanás sob a forma do Império Romano pagão, dá o seu trono e o seu poder a esta nova besta. Ela não é de Deus. Agora que a igreja já não está na terra, Deus já ali não reconhece nenhum poder, até que ele mesmo tome o seu. A terra está em guerra contra ele. Uma das cabeças da besta, uma das formas do seu poder, sem dúvida o imperial, é vista como tendo sido ferida de morte, mas fora curada. A cabeça imperial é restabelecida e o mundo fica maravilhado. Os habitantes da terra adoram o dragão como tendo dado seu poder à besta. Aos seus olhos, nada iguala à besta. Deus é completamente rejeitado sobre a terra.
É dado à besta enunciar as mais altas pretensões e proferir ultrajes contra Deus. Blasfema Deus, blasfema o seu nome e a sua habitação, blasfema os santos celestes, blasfema todo o cristianismo e o Deus do cristianismo. O dragão foi precipitado do céu. Os santos que têm parte do arrebatamento foram ali recebidos, e ele blasfema, mas já não pode fazer mais nada. Quanto aos que habitam sobre a terra, porque a distinção não é agora somente espiritual, todos adoram a besta, exceto os eleitos. Aqueles cujos nomes foram escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro. Existir humanamente pela força não será o caminho da obediência. Se alguém matar a espada morrerá. A violência não é nunca o caminho de Cristo. O seu caminho é a paciência que sofre e que de modo nenhum resiste. Mas a besta que assim mata também perecerá. Tal é, pois, o poder imperial, poder blasfemador, estabelecido por Satanás, ocupando o lugar do antigo Império Romano, poder que representa os 4 impérios, modificado quanto à forma, mas tendo restabelecida a cabeça imperial. Mas há uma segunda besta. Não surge da massa confusa dos povos, o mar, para formar o império, mas sai da organização já formada, com a qual, como tal, Deus tem de tratar. Apresenta a forma do reino do Messias sobre a terra. Tem 2 chifres, como um cordeiro, mas é o agente direto do poder de Satanás. Aquele cujo ouvido recebeu o ensinamento divino, discerne imediatamente na sua voz a voz de Satanás. Esta segunda besta exerce todo o poder da primeira, e na presença desta. Com o seu poder, representa o papel de ministro da primeira e faz com que a terra e os seus habitantes a adorem, isto é, o Império Romano restabelecido na pessoa do seu chefe. É o anticristo, o falso Cristo de Satanás, que sujeita a terra ao satânico Império Romano. Este anticristo opera grandes maravilhas, até dar aos homens provas idênticas do direito da besta sobre eles, àquelas que foram dadas por Elias acerca dos direitos de Jeová. Compare-se esta passagem com 2 Tessalonicenses 2, onde o homem de pecado produz os mesmos sinais, maravilhas e prodígios, embora mentirosos, que foram operados por Jesus, para demonstrar que ele era o Cristo. Seduz assim, pelas suas habilidades, os que habitam sobre a terra, eleva-os a edificarem uma imagem à primeira besta. Dá fôlego de vida a essa imagem, de sorte que ela fala, e manda matar todos aqueles que a não adorarem. Todos devem receber o selo ou a marca da sua submissão à besta, no trabalho ou na profissão que exercem, e ninguém pode comercializar, comprar ou vender, se não tiver essa marca, o nome da besta. Tal é o poder que, na sua forma, tem o caráter do reino do Messias, que é animado de toda a energia de Satanás e que,
reconhecendo o poder público que Satanás terá estabelecido no mundo, há de forçar todo o homem a submeter-se-lhe, excluindo-o, se ele recusar, de toda a relação social necessária à sua existência. E todos, exceto os eleitos, curvarão a cabeça sob esse julgo. O poder anti-sacerdote de Satanás, no céu, terminou. Restam-lhe a realeza e o lugar de profeta em oposição a Cristo, cuja segunda vinda ainda não teve lugar. Satanás apodera-se dessas duas coisas, mas não põe de lado o poder dos gentios. Não pode fazê-lo. Isso está reservado para Cristo, mas firma-o como sendo o delegado e, tal como os judeus de outrora, também agora esse povo, exceto o remanescente eleito, se curva perante o seu poder e se emprega em o servir. É assim que todo o poder de Satanás é exercido. Mas, ao estabelecer o seu Messias, é obrigado a seduzir. Não podendo pôr de lado o poder dos gentios, mantém-no pelos seus sinais enganadores. Sujeita desse modo os judeus aos gentios e arrasta-os para a idolatria. E escraviza os próprios gentios que habitam sobre a terra àquele que é o depositário da autoridade de Satanás, a saber, a primeira besta. Que estranho estado de coisas! Quão longe está dos sentimentos judaicos e das esperanças das nações! Mas o impuro espírito da idolatria deve voltar à sua casa. Sinais, e não verdade, governarão o espírito supersticioso dos homens. Serão entregues a uma energia de erro para que creiam na mentira. Aqui, embora o falso profeta assuma o caráter de Cristo no seu reino, fala-se sobretudo da sua ação sobre os gentios. Os judeus são misturados com estes, como vemos em Isaías 66 e em Daniel. É um tempo de pensamentos liberais, como se diz, mas um tempo da mais extrema tirania e respeito de todos aqueles que não curvarem a cabeça sob o jugo de Satanás e não se submeterem às ordenanças que ele tiver estabelecido. O caráter desta época é a ausência da verdade. Quanto ao número da besta, creio bem que ele não deve ser simples de compreender pelos santos. Quando a besta ali estiver e o templo de o discernir espiritualmente tiver chegado. Esse nome servirá então para guiar de maneira prática aqueles que tiverem de tratar com a besta. Até lá, as especulações dos homens não terão grande valor. A opinião de Irineu, que vê o número 666 na palavra grega lateinos, latim, é tão boa como qualquer outra. Em grego, as letras do alfabeto têm um valor numérico. Eis o cálculo para a palavra em questão. L é igual a 30, A é igual a 1, T é igual a 300, E é igual a 5, I igual a 10, N igual a 50, O igual a 70, S igual a 200. Total, 666. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby.
Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.